Irmãos queridos, ainda agora, mais do que nunca, os dias são sofridos. Porque a grande verdade é que nós conseguimos acelerar os nossos passos. O conhecimento se tornou cada vez mais preciso e a tecnologia corrobora com esse caminhar. O que se tornou impossível para o homem devassar? O macro e o microcosmo derruba as suas barreiras com este acesso e parece nada deter este avanço com esta celeridade. Porém, quando nós aqui nos encontramos para falar daqueles que partiram em tons de saudade, é como se o homem não tivesse galgado os degraus da compreensão da espiritualidade, da imortalidade. E de novo nos sentimos à porta de uma grande viagem, como se nós desconsiderássemos ou não tivéssemos conhecimento do que nos aguarda além destes pórticos. E aí nós queremos trazer algumas breves reflexões para que possamos encontrar um antídoto para esta dor que nos dilacera, para esta adaga fria que trespassa as nossas almas. Porque a grande verdade é que, ainda que dominando o conhecimento e a tecnologia, nos sentimos impotentes quando nós nos referimos à morte. Temos nos utilizado de alguns eufemismos, como perdas, partidas, mas que traz a mesma carga, porque existem conceitos estruturais em torno da morte e fim, do nunca mais. E isto se torna insuportável. Eis porque, queridos irmãos, se a ciência e a tecnologia devassam o ambiente material, se nós temos tantos saberes que conjugado se torna esta tela panorâmica, como se recebêssemos todas essas informações em inúmeros pontos multicoloridos, ao ponto que não mais existem segredos para o conhecimento. E qual deveria ser a tecnologia que nos ajudasse a mergulhar, a devassar, a nos dar essa certeza. E para este ambiente, da mesma forma que quando nós buscamos fazer uma pesquisa, quando nós buscamos algum exame histológico, essas lamínulas, elas precisam estar limpas, completamente asepsiadas, para que o resultado se torne preciso. Nós não teremos um outro contributo para este mergulho que não seja o ambiente da religião. E a religião é o saber divino, concedido pelo seu coração amoroso, para que o homem diante deste pórtico não se sinta perdido, para que ele não acredite que vai fazer esta passagem, esta travessia, na escuridão da ignorância, isolado de todos aqueles que ficaram e dos que precederam. Porque a grande verdade é que Deus, do seu peito dadivoso e carinhoso, concedeu-nos a luz do conhecimento, para que nós possamos perceber não somente o instante da transição, mas o real propósito de aqui nos encontrarmos, o momento que antecede a esse instante, já que este é certo.
no dito popular, é a única certeza que nós temos. E para que também este conhecimento divino fulgure além desse instante, abreviando a dor, sanando esta chaga tão aberta e tão profunda. Eis porque, quando nós mergulhamos na religião, para hoje especificamente cristã, nós encontramos nos primórdios, na proposta judaica, uma dificuldade de escrever, de tornar o ensino oral em um ensino escrito. Isto porque esta semente lançada tem que encontrar o solo fecundo, preparado com humus, com o adubo, a que nós chamamos de fé. Sim, meus irmãos, religião é alicerçada e estruturada no ambiente de crença. E nós vamos entender que esse conhecimento divino se espraia. Poderíamos até dizer que antes do Cristo os ensinos eram como arado, revirando o solo, para que a semente encontrasse o ambiente propício. Porque quando Cristo chega, Ele nos traz o Evangelho, ou a boa nova. A semente da espiritualidade ou da imortalidade. Observemos, pois, que até então os ensinos eram passados de forma oral. E nós vamos encontrar o evangelista João asseverando em seu primeiro capítulo: no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Ah, o quanto isso é autoexplicativo. A palavra que vivificava, a palavra que nos dava a certeza desse Deus de amor, ganha uma personalidade. E Jesus é a missiva viva, escrita do seu próprio coração, com a tinta indelével a que nós chamamos amor. E o Cristo se multiplica em 1000 nacos, a condição de fermento divino, e o coração que agasalhar sente esse fermento levedar todo o ser. Porque o seu cântico fala de um reino, além do reino físico, além do viger das fórmulas, por mais evoluídas, ainda limitadas a uma sociedade egóica. E os ensinos do Cristo se espraiam e nos faz, ainda que chumbados no solo, ainda que mergulhado nas lágrimas, identificar um reino além desse instante. E este reino é pleno e nada consegue abalá-lo, nem mesmo a sombra dolorosa da morte. Porque quem crê em mim, mesmo depois da morte, viverá. E o seu cântico arregimenta as almas fragmentadas. Vinde a mim todos vós, vinde e eu vos aliviarei. Ninguém, queridos irmãos, tem um cântico mais profundo, ou uma sonoridade que se adentre na acústica da alma, trazendo o perfume de Deus, a aquarela da divindade, a promover a vida em abundância, a vida além da carne. E por que, queridos irmãos, nós trazemos o Cristo? Porque talvez se faça necessário nós percebermos aquele primeiro colegiado, suflagrado pelos poderes ditatoriais, onde muitos já tinham tombados, onde não se arregimentavam
as forças necessárias para acreditar numa verdadeira vida. E de repente, quando eles deixam as dificuldades, os óbices ao lado e trata como prioridade a alma, este verbo parece que é sacado. Este vate, este bardo de Deus, porque em determinadas horas Jesus é o alaúde de Deus a falar da imortalidade. E ele é arrebatado como um delinquente, como um criminoso. E percorre a via dolorosa. E como luz de Deus é lançado no candelabro mais alto, a cruz. E diferente do que os opositores diziam, a ser crucificado, ao se elevar do solo, a luz se espraia e atinge a todos. Quanto eu for erigido da terra, todos me buscarão. Eis, queridos irmãos, que este pequeno colegiado se encontra disperso, perdido. E a descrença começa a ganhar volume na sua alma. Quando nos diz o mesmo João, agora não mais no capítulo 1, mas no capítulo 20, no versículo 21, que era o primeiro dia da semana. E ele se encontrava em um ambiente fechado por inúmeros motivos: medo, vergonha, receio. E a luz de novo ganha forma humana. E a expressão, como todos os ensinos do Cristo, transcende. E ele ergue a destra e assevera por 3 vezes: a paz seja convosco. Ah, meus irmãos, como se faz necessário a leitura do verbo, a leitura do evangelho e a vivência. É fundamental que nós nos encontremos junto ao primeiro colegiado, neste ambiente à parte, porque a morte não nos saca da sociedade, não muda toda a realidade. Os nossos sonhos não são despidos com a partida da pessoa querida. Não é como se a nossa dor nos excluísse do mundo dos homens. E não estamos de novo cerceados em um ambiente fechado, que parece que a luz do lá fora não consegue transpor as paredes da dor. Mas eis que aí, nesse instante, Jesus se aproxima e nos diz: a paz seja convosco. Não titubeemos, porque Tiago diz: aquele que duvida é como se tivesse sido lançado ao mar, ao fragor do vento, que ora é levado para um lado, ora é levado para o outro. Aquele que tem fé sente o Cristo falando no seu imo: coragem. O amor não se desfaz com a morte. Ao contrário, se intensifica. Em verdade, tudo se intensifica. Porque o corpo físico, ainda que em sua complexidade, e ainda sendo o ápice dessa construção divina, limita, cerceia o espírito. No ambiente fisiológico, a nossa retina não consegue captar determinados espectros. E os nossos ouvidos não conseguem aurir o som acima ou abaixo de determinada faixa de decibéis. O espírito livre do corpo
se expande. E o amor é o divino condutor. Ah, irmãos queridos, nós poderíamos neste momento nos questionarmos. E por que o propósito físico? E por que o propósito existencial? Ou em outras palavras, por que o mergulho no corpo grosseiro que nos cerceia? Se nós fôssemos fazer uma parte e pegar a leitura dos mitos, os mitos, eles se apresentam e a forma que se apresenta é como um iceberg. Traz um despertar, mas a profundidade se encontra cripta. Como diz Jesus, meus ensinos são criptos. Meus ensinos exigem um mergulho mais profundo. É sempre o não dito que vem por trás do dito. Para fazermos uma analogia, os mitos eles têm uma película que cobre o sentimento. O ensinamento, esta película é superficial, periférica. Mas há aqueles inúmeros que se saciam somente com essa periferia. Como viandante cansado sob o sol escaldante, que lava o rosto e toma água se dessedentando. Mas não percebe que a verdadeira riqueza se encontra no oceano profundo, no fundo, e nós precisamos mergulhar mais profundamente no Evangelho de Jesus. Muitas vezes o mundo do homem cria um obstáculo, porque nós objetivamos a realização no ambiente físico, desconsiderando que a vida no ambiente físico é célere, é rápida, e que nós retornamos à nossa verdadeira pátria, ao mundo causal ou ao mundo espiritual, mais enriquecido ou mais empobrecido, de acordo com os nossos objetivos. Por exemplo, quando nós escutamos o mito de Cronos, onde Cronos, um deus na mitologia, devora os seus filhos. E a gente, muitas vezes, na periferia, diante dos erros quando pais somos, asseveramos, se até mesmo Cronos, que era um deus, devora os filhos, os meus erros. Mas se isso se satisfaz diante da consciência que tropeça, aqueles que mergulham mais profundamente saberão que Cronos é o tempo e que o tempo destrói a todos nós que aqui nos encontramos. Então, queridos irmãos, porque nós temos dificuldades de mergulharmos mais profundamente, o amor que ama, o amor divino, favorece-nos. E conforme o Cristo tinha nos alertado, no mesmo Evangelho de João, ele nos oferece o Consolador prometido. E vem-nos a doutrina dos Espíritos, asseverando não somente a vida após a morte, mas minudenciando todas essas informações. E aí nós temos conhecimento que o mundo físico é o ambiente das provas, da consolidação, onde aqui, no meio dos rumores, da algaravia dos perdidos, dos que se deleitam na periferia dos sentidos, no mundo sensorial, dizendo aproveite esse instante que a vida se limita só a isso. Quando nós escutamos o cântico do Cristo, nós transcendemos. E aí nós entendemos o porquê no ambiente
dos ensinos doutrinários espiritistas. E nós poderíamos trazer, André Luiz, um espírito que, através da mediunidade veneranda de Chico Xavier, vem nos minudenciar este mundo. Em seu primeiro livro, Em Torno da Realidade do Pós-Carne, ele inicia nos dizendo: a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Sim, a vida prossegue célere, nada consegue deter a sua jornada. Mas temos nos iludido a respeito do ambiente físico. E quando a morte nos visita, as ilusões que nós agremiamos como sendo o objetivo, o propósito existencial, tombam por terra e o que fica? E André Luiz prossegue a nos dizer que então o corpo é uma veste, que uma existência é um ato e a morte é um sopro renovador. Sim, meus irmãos, a doutrina dos espíritos não vem abrogar os ensinos judaicos e cristãos. Não vem torná-los obsoletos, ao contrário. Vem lhe dar sustentação, vem corroborar com os ensinos do Cristo. A verdadeira vida é conquista que transcende ao ambiente físico. E aqueles que morreram não se extinguiram nem desistiram de nós. Prosseguem lúcidos. E eis porque o Espiritismo, ao estudar a mediunidade, vem nos trazer o corpo espiritual como relacionamento ou como ferramenta que possibilita este contato. E não raras vezes nós sentimos a companhia daqueles que nos precederam, como se depositasse a mão por sobre os nossos cabelos, a nos afagar. Um cheiro particular que envolve o ambiente, a certeza da sua presença, ainda que muitos não consigam ver nem escutar. Por isso que Jesus assevera: feliz daquele que acredita sem ver. Ah, meus irmãos amados, sim, a lágrima da saudade escorre, e ela é verdadeira e fecunda, mas a morte, enfim, com Cristo deixou de existir. Os que partiram prosseguem diante da tua saudade a asseverar: estamos aqui, não desistimos de ti. E é muito comum, por inúmeras vezes, chegarmos em uma casa espírita tolhidos de saudade. Neste dia em que as lágrimas asseveram a falta da companhia, agasalhemos em nosso espírito que mais adiante nos encontraremos, mais lúcidos, e nos recordamos de uma mãe que nos visitava, que tinha um filho único, e ele morrera de uma morte tão grave, ainda que por inúmeras vezes, promovendo o bem aos desconhecidos, e sendo filho tão dedicado. E nos recordamos que, vez por outra, ela chegava à casa espírita,
minguada de dor. E vinha, como ela dizia, receber um bálsamo. Nós estávamos aquela tarde, como de costume, enquanto sentados aguardando que as pessoas que agasalham as que chegam trouxessem para o diálogo. Quando entra um jovem, bem afilado, muito educado, e eu mergulhado organizando os papéis e os lápis, pensava ainda de cabeça baixa, meu Deus, era a mãezinha que vinha, as meninas nem se deram conta que entrou um rapaz. Ele se senta numa cadeira e quando eu me ajeito para atendê-lo, entra aquela mãe tão conhecida e o jovem desaparece. E aí eu percebo o quanto eles eram parecidos. E ele se assenhoreando do meu instrumento físico, se ajoelha diante dela e lhe diz: mãe, mãezinha, quanta saudade de ti! E começa a beijar-lhes as mãos e debruçar suas faces por sobre as costas de suas mãos. E ela em pranto dizia: meu filho, mãe, a dor da saudade é real, mas a morte, enfim, não existe. Muito mais agora vivo e muito mais sei que prosseguiremos além dessa experiência. Os teus não desistiram, não desapareceram. O amor fecundo prossegue e mais adiante, sob a claridade da imortalidade, nos encontraremos. E até lá não nos esqueçamos que nesses instantes o Cristo se apresenta para nós. E apesar de toda a tempestade da ausência e da partida, Ele nos diz: a paz seja convosco. Que Deus os abençoe. Muita paz.